como realizar um diagnóstico inicial para avaliar a situação atual do PCM na empresa? Essa é uma pergunta bem ampla, que o estudo para fazer o diagnóstico inicial do PCM envolve vários fatores. Então, primeiramente, vamos partir do princípio que não se sabe nada do que tem no PCM da empresa ainda, como é que funciona e tudo. Então, a primeira parte para você avaliar a situação inicial é saber as pessoas que estão no PCM, ou seja, o pessoal do escritório, os analistas do PCM, os auxiliares. Muitas vezes não tem um analista, tipo dividido, vários cargos do PCM é dividido. Como assim? Em empresas pequenas, por exemplo, tem um analista do PCM que faz tudo. Ele é o programador, é o planejador, é o especialista em software de manutenção, especialista em indicadores e por aí vai. Já outras empresas maiores, onde tem mais atividades assim, digamos, as atividades do dia a dia são mais divididas. Então você tem o programador de manutenção, você tem o que mexe lá só com a parte de gestão de indicadores de manutenção, tem o analista de manutenção e por aí vai. Então a primeira parte é você entender isso. Entender seu corpo técnico, quantos eletricistas, quantos mecânicos, quantos supervisores que tem, e gerantes, toda essa parte de estrutura da sua equipe. A segunda parte que você pode fazer é você entender como que o seu setor de manutenção funciona. Ou seja, estragou um equipamento em campo. Qual que é todo o processo até chegar o aviso na manutenção para realizar a manutenção? Então vai ter casos que vai ser bem estruturado, que a pessoa vai ter um sistema talvez de gerenciamento de manutenção, que vai abrir um chamado, que vai para a manutenção. Outros é via formulário, a pessoa abre, passa por todos e chega a manutenção, e outro basicamente é na conversa. Estragou o equipamento aqui, precisa consertar. E só assim por diante. Então você entende essa parte aí. Segunda parte que pode ajudar você a entender melhor a situação inicial do PCM é você ver como que é feita a manutenção preventiva, manutenção corretiva, inspeção e lubrificação, por exemplo. Se a empresa não tem nada disso, você não vai encontrar nada. Se não tem uma gestão disso, não é sistematizado, também você não vai encontrar nada. As pessoas fazem do jeito que dá, ou não tem nenhum planejamento, a pessoa vai, o supervisor, o gerente, o coordenador, não sei, vai, passa atividade aleatória para fazer a manutenção. Então você tem que ver isso daí. Se é estruturado o setor de manutenção para fazer a inspeção, a manutenção preventiva, a lubrificação e também a manutenção corretiva, como que ela é estruturada para fazer, estruturada ou sistematizada, se não é jogada de qualquer jeito. Então tudo isso você pode se utilizar. Também os indicadores que o setor de PCM tem algum indicador? Será que tem MTBF, MTTR, disponibilidade física? Se tem mapeado os equipamentos da empresa, quais que são da classe A, classe B, classe C, se tem, por exemplo, plano de ação, se o setor de manutenção, é comum usar isso no setor de manutenção. Tem empresas que não se utiliza plano de ação, não se utiliza o 5 porquê, análise de causa raiz, o diagrama de espinha de peixe, o 5S, e por aí vai. Então você pode fazer um diagnóstico com isso daí. Basicamente, então, você faz todo esse levantamento. As peças de estoque também, se tem peças em estoque, se tem as peças críticas para manutenção. Deixa eu ver mais o que. O básico é isso daí. Então, você vai avaliar tudo isso daí. Faz por partes. Por exemplo, como que funciona a manutenção corretiva na empresa? Como funciona a abertura de chamados? Como funciona a inspeção? Como funciona a manutenção preventiva? Entenda, por exemplo, na manutenção preventiva, como que é programado, desde quando é programado, executado, feita atividade, e depois como é que é reportado isso. Os indicadores, quais indicadores que tem. Então você subdivide essas coisas aqui e vai fazendo, você vai sistematizando não, você vai entendendo por partes. Você vai avaliando o seu setor de PCM. Então nesses casos pode ter empresa que você vai ver, não tem nada, absolutamente nada,
Outras diz que tem manutenção preventiva, mas você vai ver não tem manutenção preventiva, ou ela não é programada, ou é mais feita como se fosse uma inspeção, e assim por diante. Então tem casos e casos para você entender. O mais comum que você pode achar é não ter nada, ou ter algumas coisas só e não funcionar bem. Então é isso, você entender também, não só do ponto de vista talvez dos engenheiros, do próprio pessoal administrativo do PCM, do supervisor, tente captar isso do técnico também. Se ele entende, por exemplo, como que, tem manutenção preventiva na empresa. Tem. Talvez lá no PCM é bonito, tudo funciona, o supervisor também diz que tudo funciona, é bonito, mas você vai ver no campo técnico com o pessoal, não é bem assim. Talvez ele diz, é passado esse serviço aqui e a gente faz manutenção, você vai ver lista de serviço do camarada lá que é enviado para ele fazer, não tem nada. Você olha, igual eu já peguei um. Tinha para painel elétrico, para painel elétrico. Tinha trocentas coisas para fazer, mas nenhuma era tipo assim essencial. Posso dizer que 80% eu podia tirar da lista de serviços que não tinha significado, e foi o que eu fiz. Tirei praticamente tudo. Por quê? Porque tinha assim, verificar alinhamento do painel, verificar dobradiça do painel, verificar trinca do painel, verificar sinais de amassado do painel, verificar pintura do painel, verificar sinais de corrosão do painel, trocentas coisas do painel elétrico. Aí o que é essencial, por exemplo, verificar sinais de aquecimento, fazer a reperte das conexões, verificar a limpeza do painel elétrico, verificar aquecimento nos cabos, tipo essas coisas básicas assim, mais essenciais, não tinha nenhuma. Então você já começa a observar essas coisas aí. Assim para mecânica também tinha, por exemplo, manutenção preventiva, fazia manutenção preventiva em tal equipamento, numa válvula, mas a válvula em específico não tinha o que fazer manutenção, era uma válvula manual. Não tinha como fazer manutenção preventiva nessa válvula. Era uma inspeção só, basicamente, ver se tinha vazamento ou não. Se tinha vazamento, você ia substituir essa válvula, não ia nem tentar consertar. Então, que tipo de manutenção preventiva que é? E assim, você vai pegando esses casos aí se você entender mais como é que funciona. Para avaliar também, acompanhe o serviço em campo, as atividades do PCM, entenda como é que é. Em campo, basicamente, você vai acompanhar as atividades, não tem muito segredo, ver o que os técnicos fazem. No PCM, você acompanha todo um processo, por exemplo, da manutenção preventiva, como que é feito todo o processo para programar a manutenção preventiva, tudo, até chegar ao técnico, depois o técnico faz e retorna o que acontece. A mesma coisa para os indicadores. Tem empresas, às vezes, que até funciona a manutenção preventiva, a inspeção funciona tudo bem, só que quando chega na parte de indicadores, não tem nada. Então, se você perguntar para a pessoa quais os locais que está tendo maior ocorrência, para a gente talvez desenvolver um plano de ação, uma análise de causa raiz. Basicamente não, na verdade não se sabe onde que é, porque não tem dados. Também não se sabe o tempo médio entre as falhas, o tempo médio de reparo, que não tem esses indicadores. Às vezes não sabe nem se a manutenção está sendo usada de forma eficiente ou não, porque não tem indicadores. Então, não tem como você gerenciar o que você não está medindo.